O nosso quadro Saúde em Dia hoje conversa com o nosso querido Dr. Lucas Terto. Ele é geriatra e conversará conosco a respeito das quedas em idosos. Uma queda pode atrapalhar demais a qualidade de vida de um idoso, além de trazer problemas muitas vezes irreversíveis. Hoje no Brasil, a população tem alcançado uma vida mais longa. E é claro que é importante conversar sobre o assunto, como ter qualidade de vida nessa fase. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Parece que já levou uma queda também, tá machucado? Pois é, né? No dia a dia, aí treino. É isso, né, doutor? Bom, doutor, o senhor já é alguém que nós sempre conversamos aqui no nosso programa a respeito de vários assuntos quando se fala na terceira idade, né, na envelhecer com saúde. E eu gostaria de saber, já que nós temos aí, por exemplo, o presidente Lula sofreu uma queda por conta disso, teve um hematoma subdural, teve que fazer lá toda aquela questão na cabeça. Nós temos também Aguinaldo Raiol, o cantor, que sofreu uma queda. Por que na terceira idade a queda acontece com mais frequência e ela tem um impacto que pode ser tão terrível na saúde? Bom, a queda é um grande problema de saúde público. Para você ter ideia da importância desse tema na geriatria, ele é conhecido como uma das grandes síndromes geriátricas. Dificilmente tem só uma causa. No idoso, ele é multifatorial. Alguns estudos falam que cerca de 1/3 das pessoas com mais de 60 anos sofreram pelo menos uma queda por ano. Quando tem mais de 80 anos, isso pode aumentar para 50%. Então, por ser multifatorial, dificilmente tem apenas uma causa. A gente tem que investigar se uma causa intrínseca, ou seja, ligada ao organismo do paciente, desde distúrbio osteomuscular, um paciente que tem pouca massa magra, tem artrose, ou então se ele tem alguma doença crônica, como doença de Parkinson, que tem dificuldade em deambular, ou hipertensão, diabetes sem tratamento, o uso de alguns medicamentos também pode estar associado. A gente tem que investigar as causas intrínsecas e as extrínsecas, que são as ambientais. E a questão da importância no idoso é porque cerca de até 10% dos casos podem evoluir com um desfecho mais grave. Um traumatismo craniano, uma fratura de quadril, de fêmur, que levam a alta mortalidade, tem um grande impacto de vida para o paciente idoso, pode abreviar a vida e trazer muito desconforto para ele e para todos os familiares. É muito importante falar sobre isso, porque de repente, naturalmente, você vai tendo ali um estreitamento da carótida quando você vai envelhecendo. Um acúmulo de gordura, às vezes uma falta de alimentação saudável, enfim, naturalmente seu corpo está envelhecendo e isso terá uma resposta. Falta um oxigênio, cai e quebra o fêmur. Normalmente é o fêmur. Quando quebra o fêmur, muitas vezes o paciente não consegue mais caminhar. E aí leva a uma segunda parte da questão, que é a tristeza. Porque Isso. se sente velho, já não consegue caminhar, e aí entra num profundo estado de depressão e tem toda uma sequência de coisas que vai trazendo mais peso e dificuldade para essa vida. O que é que a gente pode fazer dentro dessa rotina, quem tem um idoso em casa, para tentar prevenir? É claro, além de investigar os fatores corporais, as taxas e fazer o acompanhamento geriátrico, na questão do ambiente, o que é importante? Perfeito. Isso que você comentou até tem um nome, é a pitofobia, medo de queda. É uma patologia, essa pitofobia, porque se o paciente idoso ele cai uma vez, o medo dele de cair de novo faz com que ele não tenha mais confiança em caminhar. Então, aquele idoso que antigamente era ativo, que levou uma queda, ele começa a ficar mais recluso, não quer mais fazer atividade física, e aí acontece o quê? Atrofia muscular, começa a ter alteração osteoarticular também, e aí pode levar maior risco de sofrer outras quedas. Quando a gente fala no meio ambiente, é importante na consulta geriátrica, né? Por isso que o paciente que tem 60 anos ou mais tem que já acompanhar com o geriatra, independente de ter alguma patologia ou não, porque a gente pergunta, faz uma busca ativa com a avaliação geriátrica ampla. A gente pergunta, caiu no último ano? Quantas vezes? Como foi o mecanismo de queda? Escorregou, tropeçou? Foi fraqueza súbita? Como é o ambiente que você mora? Pouco iluminado? Tem muitos obstáculos? Tapetes que tem a ponta solta, ou então que não tem aquela superfície aderente, calçados, que não tem a parte traseira para estar dando suporte. Um paciente que tem uma alteração osteoarticular importante, uma artrose, deveria estar utilizando um dispositivo de auxílio de marcha. Então, tudo isso a gente avalia e aconselha que ele faça as alterações para evitar a nova queda, para ele não entrar naqueles 10% que podem complicar. O banheiro, ele é um ambiente perigoso para o idoso? Precisa ter adaptações?
tem um idoso em casa, tem um casal de idoso em casa, o banheiro tem que ter um piso antiderrapante, o que é que a gente pode fazer? Sim, o banheiro é um dos principais locais onde tem a queda do paciente, até por ter um piso molhado. Ou então porque geralmente o paciente idoso, grande parte das vezes, ele acorda de madrugada para urinar, vai ao banheiro, está pouco iluminado, ali acontece uma queda. Então, assim, a gente tem que avaliar como é que é a casa desse idoso e avaliar também como é que ele se encontra. É um idoso mais fragilizado, é aquele idoso robusto. Se for um idoso robusto, a gente não mexe tanto no ambiente. Mas se é um idoso que já é fragilizado, já tem um pouquinho de comprometimento, a gente já pode estar auxiliando, colocar barras de apoio, tapetes antiderrapantes, alguns ajustes locais para evitar novas quedas. E o que é que eu posso fazer, doutor, para encerrar a nossa conversa? É claro que esse assunto é muito amplo e interessantíssimo. A nossa audiência está com a gente, todo mundo, a população está vivendo mais, vai chegar nessa fase, porque o único jeito de não envelhecer é morrer. E a gente não quer ir essa viagem agora, né? Não queremos comprar essa passagem, queremos viver para ver os filhos, os netos, enfim. O que é que eu posso fazer para envelhecer bem? Eu que já estou aí numa fase, vamos supor, 50 anos, 45 anos, eu não vou dizer minha idade, que é para não ficar constrangedora a nossa conversa. Mas, enfim, o que é que eu posso fazer para que no futuro, na velhice, eu tenha esse músculo forte e que eu não sofra com as quedas? Bom, já tem vários estudos robustos falando. Atividade física, principalmente resistida. E também aquela atividade física que melhora o equilíbrio. Tai Chi Chuan, por exemplo. Para melhorar a resistência, você pode estar utilizando musculação, corrida, caminhada, fazer dança. Tem que fazer atividade física. Para melhorar também, ter um envelhecimento saudável. Você tem que ter uma saúde mental. É importante se cuidar da parte mental. Ter uma vida social é extremamente importante. Você sair, você ter com quem conversar. E o espiritual. Não falando de religião, mas você ter uma espiritualidade. Os estudos já comprovam. Inclusive tem aquele documentário chamado Blue Zone, Zonas Azuis, que é interessante. Eles pegam os locais do mundo onde a população envelhece mais com qualidade de vida. E se você for dar uma olhadinha, tem alguns fatores em comuns entre todos. Que maravilha. Doutor Lucas, muito obrigada pela sua presença. Suas falas são sempre muito importantes aqui no programa. Muito obrigado, agradeço a todos vocês. E só queria deixar também uma informação. Teve queda, tem que investigar qual é a causa, tá? Geralmente é a pontinha do iceberg, não tem uma causa única. Então, conhece alguém que caiu, ou se você caiu, é hora de investigar. Muito bem. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.